Olá, deputados estaduais devem definir hoje as condições das universidades gratuitas, programa proposto pelo governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Projeto de mulheres empreendedoras ajuda a formatar sonho de empresa própria na capital. A chuva forte provoca destelhamentos e derrubadas de árvores no Grande Oeste. Julho traz chuvas históricas para o estado. Há 40 anos, neste mesmo mês, Santa Catarina passava por um dos piores momentos de sua história. Essas e outras informações você confere em detalhes a partir de agora no seu SC Acontece. Olá, muito boa tarde para você. Olha, as comissões de Educação, Constituição e Justiça e de Finanças aprovaram os projetos que instituem o programa de concessão de bolsas em universidades. Na manhã de ontem, os integrantes das 3 comissões aprovaram o projeto de lei complementar e o projeto de lei de autoria aí do governo do estado. Os 2 projetos receberam novas alterações feitas pelos parlamentares. Um ponto incluído nas propostas causou polêmica entre os parlamentares. É o dispositivo que faculta ao governo pedir exame toxicológico dos candidatos a bolsas do programa. As propostas do programa Universidade Gratuita devem ser apreciadas em plenário na tarde desta terça-feira. Olha, a gente vai conhecer agora uma incubadora de ideias que ajuda a fomentar negócios e a encorajar mulheres na capital. Em dezembro do ano passado, a Angelita começou a investir em formas de complementar a renda. Quando conheceu as velas artesanais, não teve jeito. Se apaixonou pela variedade de aromas que poderia criar e decidiu abrir um negócio no ramo. Eu comecei a me apaixonar por esse mundo dos perfumes, dos aromas, das essências, né? E daí comecei, nossa, dá para me fazer um perfume para casa, né? Com essa essência, né? Eu gosto de me perfumar, gosto de ter um ambiente perfumado. E foi assim que começou. A Karine sempre foi empreendedora, mas só recentemente assumiu essa identidade. Desde a adolescência, vende itens de crochê, mas faltava aquele empurrãozinho para profissionalizar o negócio. Com 12 anos eu já fazia os meus primeiros crochês e a minha mãe vendia para mim no trabalho, eu vendia na escola, então eu sempre tive esse empreender naturalmente. Eu achava que isso não era empreender, eu sempre achei que empreender é ter uma loja, um grande negócio, um shopping, sei lá. E aí eu quebrei esse mito e aí comecei a empreender em grupo a partir do momento que eu comecei a participar do Mulheres Empreendedoras, dentro do CEDEP. E essas empreendedoras que estão começando no mundo dos negócios têm a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre esse mundo através do Co-Creation Social Lab. O projeto está aqui em Florianópolis e também em Gramado e já ajudou a formalizar mais de 50 negócios. As pessoas que têm, às vezes, um negócio que não é formalizado, ou como a própria Angelita que teve aqui, já tem o produto, mas precisa melhorar a venda, o cliente, o posicionamento dela no mercado. Então, elas se inscrevem e durante 4 meses nós trazemos todo o nosso conhecimento, né, as nossas ferramentas adaptadas a esse público para transformar essas ideias, esses negócios que são informais, em negócios de sucesso, né? A metodologia aplicada pela pré-incubadora de ideias é adaptada para a realidade dos moradores de comunidades, mas tem como base treinamentos feitos para startups. Assim, o programa ajuda seus alunos a desenvolver ideias e criatividade dentro desses espaços. Nós temos uma parceria com o Sebrae já há longos anos, onde a gente desenvolve essa metodologia de pré-incubação para startups, né, para a gente gerar novos negócios. Então, ela veio de uma necessidade, né, de a gente estar junto com esse público, com essas pessoas que têm, né, necessidade, às vezes não tem tantas oportunidades quanto as outras pessoas, né? As aulas acontecem dentro do CEDEP, o Centro de Educação Popular. A intenção do projeto é fomentar o empreendedorismo em toda a região, para tornar um lugar propício para a criação de novos negócios. Essa é uma bandeira que a gente levanta há muito tempo, né? E que bom que a gente tem muitos parceiros que apoiam isso, que é não pensar no sucesso individual do empreendedor, mas pensar num território de sucesso, né? Aquela história da empresa unicórnio, por que não um território unicórnio, por que não uma cidade que ela se sustenta, que ela consegue com que todo mundo tenha as oportunidades e faça uma teia, né, sustentável de empreendedorismo, né?
Olha, a chuva que começou no domingo continua no estado e desde ontem vem causando estragos, principalmente na região oeste, onde está o Ricardo Souza, que atualiza a situação por lá. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos. Exatamente, ontem algumas cidades foram atingidas por granizo, chuva forte e ventania. E desde a madrugada, mais estragos por aqui. Em Saudades, pelo menos 25 residências e 2 escolas foram atingidas, além de árvores e postes caídos. Segundo dados repassados pela Defesa Civil, também foram registrados deslizamentos de terra nessa madrugada de terça-feira. Já em Herval do Oeste, o vento forte causou estragos. Veja as imagens que a gente recebeu dos moradores. É possível observar várias árvores que foram derrubadas pela força do vento. Algumas, inclusive, chegaram a cair sobre residências. A estrutura que abriu o clube comunitário ficou destruído. A Defesa Civil avalia a possibilidade de uma microexplosão neste local. Já os meteorologistas acreditam que possa ter sido um tornado, mas ainda não foi confirmado. Em Marema, outra cidade afetada, as aulas foram canceladas. À tarde, uma coletiva trazendo levantamentos dos prejuízos devem ser realizada. A gente segue acompanhando por aqui, Grazi. Eu volto contigo no estúdio. Pois é, e o dia hoje continua cinza, instável e com chuva em todas as regiões de Santa Catarina. E apesar do oeste ter sido bastante afetado, a chuva mais persistente e intensa deve ocorrer entre a Serra, Litoral Sul e a Grande Florianópolis, agora ao longo da tarde. As temperaturas continuam semelhantes às de ontem, mínimas entre 11 e 14 graus e máximas que podem chegar aos 24 graus lá na região do oeste. Para quarta, tem alerta para a formação de um ciclone extratropical que concentra chuvas intensas, principalmente nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha como é que ficam as temperaturas? Em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 23. Para amanhã, então, em Urubici, mínimas de 11 e máximas de 14. Em Criciúma, mínimas de 15 e máxima de 17 graus. Mais chuva também vem para o litoral para essa quarta-feira, então amanhã vai ser chuvoso também em Florianópolis, com mínimas de 17 e máximas de 21. Em Joinville, mínimas de 14 e máximas de 21. Em Blumenau, mínima de 16 e máximas também de 21. E o pedido de atenção, claro, para toda a população, afinal, a partir do fim da tarde de amanhã, o ciclone extratropical começa a agir intensamente, vai trazer mais chuva, vento forte, granizo, temporais, e aí pode causar alagamentos e desmoronamentos. E qualquer problema que vocês tenham, chamem a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros. E olha, por falar em chuva, julho é um mês complicado para o tempo em Santa Catarina. Historicamente, julho é marcado por temporais no estado. Uma das piores tragédias climáticas da história de Santa Catarina completa 40 anos neste mês. A enchente de 1983 devastou parte do estado e até hoje é lembrada por quem viveu naquela época. O que aconteceu naquele mês de julho jamais foi esquecido. A enchente de 83 ficou na memória e é contada através das gerações. Quem vivenciou o desastre guarda na lembrança imagens como essas da cidade coberta pela água. O Aldo, que trabalhava na prefeitura na época, na gestão do ex-prefeito Danilo Schmidt, conta que era um sábado quando começou a chover e foi assim por vários dias. Ninguém esperava que ocorresse uma enchente daquela proporção. A verdade é que o Rio do Sul passava por pequenas enchentes todos os anos, mais ou menos no mês de junho e julho. Isso era a regra. E em 1983 aquilo continuou e não parou mais. O rio Itajaí-Açu chegou aos 13,58 metros, 62 centímetros a mais que a enchente de 2011, pelos registros históricos da prefeitura. O resultado foi caótico. Quem não teve a casa arrastada pela água perdeu o que tinha dentro da moradia. Comerciantes também ficaram no prejuízo. Os números da enchente ficaram na história. Em todo o estado foram 135 municípios afetados, 49 mortos, quase 200 mil desabrigados, R$1 bilhão em prejuízo. A rotina foi paralisada nos municípios. Com todo o cenário de caos na região, além de faltar luz, água, comida, os transportes ficaram prejudicados, as estradas, as pessoas não tinham como ir de um município a outro e as comunicações também foram afetadas. E foi aí que o uso de um equipamento bem comum naquela época fez toda a diferença.
O socorro veio através dos radioamadores, como o seu Adolfo. Acostumados a se comunicarem dessa forma, eles passaram a pedir ajuda para as pessoas isoladas e com fome. Um serviço que foi essencial para que quem estivesse fora da região soubesse o que estava acontecendo por aqui. Nós falamos com outras cidades que tinham condições de mandar ajuda para nós. Então foi uma comunicação assim de vários dias e várias noites que nós ficamos no rádio fazendo esse comunicado. Porque telefone na época já não era assim como hoje, né? O SC Acontece de hoje fica por aqui. Até amanhã, ao 12h45.